Olá, hoje nós vamos transmitir uma mensagem baseada em Isaías 26, de 1 a 4. E este texto é muito precioso. Esta semana eu li na Bíblia YouVersion. Tem sempre uma meditação diária e uma pessoa fez uma reflexão em cima desse texto. Muito interessante. Tirei algumas ideias ali. Na versão em inglês, muito bonito. Eu vou ler o texto, Isaías 26, de 1 a 4. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Esse texto é belíssimo e ele fala de um futuro. Ele fala do povo de Deus cantando e entoando um louvor que exalta Jerusalém, que fala da salvação e portas abertas para o seu povo. E o ponto-chave é verso 3, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E termina falando: confiai no Senhor para sempre. Confia o tempo inteiro, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É uma coisa importante, muito importante na vida do cristão, é a gente perceber como rola, como acontece o nosso mundo interior, os pensamentos, os sentimentos e o querer. Essas são as três faculdades básicas da nossa mente: o pensar, o sentir e o querer ou o agir. Mas o pensamento é a que tem uma maior flutuação, aparentemente. E o pensamento também sofre influências externas, e nós, no campo do pensamento, podemos prestar mais atenção. Você pode aprender a lidar com seu pensamento, trabalhar seu pensamento. E a Bíblia enfatiza isso, né? Da gente pensar nas coisas que são de cima, evitar determinados pensamentos, prestar atenção em determinadas coisas que a gente está pensando que não prestam, ou preencher a nossa mente com a palavra de Deus, né? Esse é um campo, é um terreno da nossa vida interior que a gente pode evoluir muito, que a gente pode melhorar muito. Por exemplo, você gostaria de ter paz o tempo inteiro, você gostaria de ser constante, de ser estável. Como é que a gente consegue estabilidade e paz?
É trabalhando nossos pensamentos e colocando o nosso pensamento firme em Deus. Porque Deus é confiável. Ele não sofre sombra de variação alguma. Deus, ele é a rocha eterna. Então, quando a gente aprende a focar nossos pensamentos nele, de manhã, de tarde, de noite, andar e lembrando dele, da palavra dele, das coisas dele, quando a gente aprende a meio que filtrar o que a gente permite ser cozido e assado na nossa mente. Imagina que quando você vai comer um alimento, você prepara aquele alimento, né? E isso demora um tempo. Tem coisas que vão entrar profundamente na nossa mente. Tem coisas que a gente vai pensar e vai jogar fora. E outras que a gente vai cozinhar aquilo. A gente vai mastigar, a gente vai ruminar, vai botar na panela, vai botar o tempero e aquilo vai entrar profundamente em nós. Então veja bem, aquilo que você pensa vai influenciar aquilo que você sente. E aquilo que você pensa e sente vai influenciar aquilo que você faz, o seu comportamento. Então a nossa alma é o pensar, o sentir e o querer. Então o agir, o comportamento tem a ver com esse querer. Então o campo dos pensamentos, essa área é a área mais importante, ou pelo menos a área inicial da nossa batalha. É claro que a gente procura, como cristão, não liberar nosso querer de qualquer maneira, porque se você andar, se fizer tudo que você tem vontade, você vai fazer muita besteira, vai errar, vai pecar muito, vai se afastar muito. Então a gente contém o querer, mas esse conter o nosso querer e procurar andar nos caminhos retos do Senhor, observar o testemunho, os preceitos de Deus, não transforma a gente, não muda a gente. É a mesma coisa nos sentimentos. Você pode ter muitos sentimentos, flutuam, vai para cá, vai para lá, sentimentos bons e ruins. Mas o conter seus sentimentos não muda muito a sua vida. Eles têm sentimentos que dão e passam, sentimentos que a gente não alimenta, que eles passam. Mas o que tem mais chance de produzir uma mudança é você trabalhar os seus pensamentos. E como é que a gente trabalha isso? Aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a fixar nossa mente em Deus. Daí a importância do dia a dia, da gente orar, ler a palavra, meditar na palavra. Meditar é mais do que ler, que é você lê e pensa e reflete e vai em outro texto e volta, porque isso é o cozinhar. Nisso você está cozinhando aquilo e aquela verdade ela vai poder ir descendo e entrando mais fundo. Por isso o salmista diz: eu guardei a tua palavra, não foi na minha mente apenas, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esse exercício não é uma coisa fácil, mas veja, quanto mais você busca, se aproxima de Deus, Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é da paz, ele é benigno. Deus é amor, a Bíblia diz. E ele é totalmente confiável, né? Ele é a verdade. Aquilo que a Bíblia diz que Deus é, ele é.
porque a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, reflete a pessoa de Deus. Jesus é Deus que se fez carne, é o Verbo que se fez carne. E num daqueles diálogos lá com os discípulos, um deles falou: Senhor, mostra-nos o caminho. Aí ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o outro falou: então mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, esse processo maravilhoso, essa aventura gloriosa de desenvolver um relacionamento com Deus, é desenvolver um relacionamento com Jesus. Aprender a confiar em Deus é aprender a confiar em Jesus. E a leitura da palavra, a meditação na palavra são expedientes, recursos muito importantes. Uma outra coisa para trabalhar o nosso pensamento é o que Paulo ensina em Filipenses 4, né? Dizendo para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, antes as nossas petições serem em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas. Oração é você pede, súplica é você persiste em pedir. E ação de graças. Enquanto a gente está passando uma dificuldade, uma luta, a gente pede ajuda de Deus, a gente suplica, mas no meio da nossa luta, da nossa oração, da nossa súplica, a gente louva, a gente rende graças. Por quê? Primeiro, enquanto você ora, fala para Deus o que você está passando, o sofrimento que você está vivendo, as preocupações, as tribulações, você está derramando seu coração, você está desafogando a sua alma, descomprimindo seus pensamentos. Quando você insiste na súplica, a gente tem uma tendência de ficar redundante, de ficar meio que repetindo, de entrar num queixume, uma oração queixosa. Senhor, olha isso, Senhor, aquela coisa meio repetitiva. Então, quando a gente começa muito repetitivo na oração, porque a aflição está grande, a gente precisa dar uma pausa em orar e pedir e exercitar a ação de graças, louvar, agradecer, lembrar o que Deus fez, lembrar de outras situações e ocasiões em que a gente passou por aflição, por dificuldade e veio o livramento, veio a bênção, veio a resposta. Então, quando a gente está numa batalha para trabalhar nosso relacionamento com Deus, primeiro é a leitura da palavra, segundo é vida de oração. Na oração, súplica com ação de graças. E Paulo avança nesse texto de Filipenses 4, falando assim: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, se é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, primeiro desafio é a gente firmar nossa mente em Deus. Aprender a conhecer a pessoa dele na pessoa de Jesus ou na palavra dele. E aprender a ir filtrando o nosso pensamento. Não deixar que o pensamento seja dominado por amargura, dominado por interpretação distorcida, por julgamento, por crítica, por reclamação. E quando a gente firma nosso pensamento em Deus e busca, Ele é o Deus que conforta a gente.
Ele é o Deus da paz, a paz que excede a todo entendimento. A paz de Deus, ela transcende o entendimento, ela não está limitada a circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias estão desagradáveis, estão difíceis, estão adversas, quando a gente ora, suplica e as circunstâncias não mudam, Deus se faz presente na hora que a gente está ansioso, atribulado, passando por circunstâncias difíceis. E a presença dele nos traz a paz. A presença de Deus nos enriquece, faz a nossa mente, a nossa alma se aquietar. Tem um salmo muito, muito lindo, Salmo 131, em que o salmista, ele diz que ele não levanta os olhos, nem pretende muita coisa, ele se coloca mais pequeno, mais humilde diante do Senhor. Ele não quer ter olhos altivos. E ele diz assim, usa uma expressão que é muito interessante. Ele diz, qual criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para comigo. A nossa alma é muito inquieta, a gente tem emoções, sentimentos, a gente tem preocupações, ansiedades, temores. E quando a gente busca Deus e não encontra a resposta que quer, quando a gente busca Deus e não tem a solução imediata, essa aflição aumenta. Por quê? A gente espera que Deus, sendo perfeito, justo, bom, sendo nosso Pai, nos socorra imediatamente e nos socorra como nós vemos que é a solução. Ali o salmista, ele, usando esse exemplo da criança desmamada, eu penso assim, é um exemplo muito precioso, porque uma mãe que ama seu filho, e ele já está ficando grandinho, ela precisa alimentar ele com outros alimentos, com mais nutrientes, e o leite materno não vai sustentar o desenvolvimento daquela criança. Então, ela precisa fazer o desmame. E a criança não quer ser desmamada. E a mãe diz não. E a criança insiste, ela diz não. E a mãe oferece um outro alimento. E ela não, eu quero o peito. Mas aí a mãe deixa ela com fome, porque ela aí vai aceitar o outro alimento. Mas a mãe deixar o filho com fome, tendo o peito, e esse filho querendo esse peito, é um dilema para essa mãe. E é um dilema para essa criança. Aceitar. Aí eu fico pensando, o salmista estava olhando aquela criança sendo desmamada, no colo da mãe, sentindo o cheiro do leite da mãe, e já meio que rendido, sabendo que a mãe está firme, e a firmeza dessa mãe é uma firmeza de amor. Ela sabe o que está fazendo pelo filho. A mãe está firme, mas está acolhendo, está abraçando, está com ele no colo, mas não vai dar o peito. Ela tem a comidinha, ela tem a papinha, ela tem a sopinha, ela tem a carninha para ele. E aí a criança, ela meio que se rende. É o que o salmista falou. Qual criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para comigo. É a gente, no relacionamento com Deus, aprendendo a conviver, a buscar, a orar, a suplicar, aprendendo a colocar nossa mente firme nele, no meio de uma vida que tem turbulências, problemas, dificuldades, frustrações, no meio da vida real, da vida de ser gente de carne e osso que vive na terra.
Então, a gente gostaria que Deus fizesse as coisas de acordo com a nossa vontade e não tem nada de errado nisso. Quando você orar, não falsifique a sua oração. Peça o que você quer. Ontem eu estava pensando assim, eu estava me perguntando, o que eu quero? O que eu quero com Deus para o meu futuro? Aí comecei a falar comigo e falar com Deus. O que eu estou querendo? Quais as coisas que eu estou projetando, imaginando, sonhando? Agora, se esse futuro vai acontecer dessa maneira ou não, se vai chegar logo ou vai demorar, se a resposta da minha oração é imediata ou tem uma espera aí, se eu da oração passo para a súplica e na súplica eu persisto, mas as circunstâncias não mudam, eu começo a render graças. E no render graças eu começo a aprender a me render a Deus, a me render à soberania dele. E é nisso que está a chave do que Isaías 26 ensina, porque ele vai conservar em paz a mente daquela pessoa que está com a mente firme em Deus, daquela pessoa que confia em Deus. Então, não se trata apenas de eu pensar em Deus, se trata de eu pensar, de eu crer e buscar e me firmar, ter uma certa constância e confiar nele. Então, eu estou como uma criança pequena, desmamada, no colo do Pai Celestial. Eu estou frustrado, mas me sinto no colo e estou de bem com isso. Não estou querendo sair do colo, pelo contrário, me sinto confortável, entregue sob as asas do Senhor, na proteção do Senhor. E aquieto a minha alma. É assim que a gente aprende a confiar no Senhor, mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo quando as coisas não estão exatamente como a gente pretende, como a gente quer. Mas o relacionamento com Deus vai caminhando. Esta mãe com seu filho vai introduzir outros alimentos e ele vai amadurecer. Então ele já começa a receber a comidinha maravilhosa que a mãe lhe dá, que é diferente e não é mais o peito, e ele cresce em amor, em carinho, em admiração, em gratidão com aquela mãe, e ele desenvolve plenamente a sua vida. É assim que Deus quer conosco, porque se a gente ficar tomando leitinho, não vai crescer, não vai desenvolver, não vai amadurecer completamente. E este amadurecimento envolve aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna, ele não muda, ele não sofre variação, o amor dele não muda, ele é coerente. Existem 5 características, Deus tem milhões de características, mas que eu destaco na pessoa, no caráter de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor, ele não sente amor, ele é. É a essência da pessoa dele. Segundo, ele é a verdade. A verdade não é apenas um conceito, não é uma narrativa, não é uma definição correta das coisas. A verdade é uma pessoa. Então Deus, o nosso Deus, é amor e é verdadeiro, é a verdade. E ele é justo. Aquele que ama e que é verdadeiro, ele é justo. Ele não apoia, ele não aprova o pecado, o erro, a injustiça, a maldade. Ele é justo. Agora, a verdade
o amor, a verdade e a justiça só encontram uma expressão plena quando a justiça se desdobra em juízo. O nosso Deus também é juiz. Ele é justo, e essa justiça associada à verdade e ao amor, ela se expressa como juízo. Num nível mais do dia a dia, no relacionamento de filhos com o nosso pai, o juízo é a disciplina. O juízo é o castigo. Botou de castigo, deu uma palmada, disse não. Essas coisas fazem parte da educação, da formação, do crescimento, do desenvolvimento. Porque, em função do pecado, em decorrência da nossa natureza humana, a gente é centrado em nós mesmos. Nós somos centrados no nosso próprio coração. Então, o Pai que nos ama, que é verdadeiro, que é justo, quer que a gente cresça. Ele nos disciplina. Ele é um Deus de juízo. A disciplina, quando não é atendida, não é aceita, ela vai ganhando graus mais altos. Primeiro Deus fala, depois ele anuncia. Anunciar é falar mais alto. Alô, presta atenção no que eu estou falando. Depois, ele disciplina, ele permite que circunstâncias batam, atropelem, invadam, alertas que vão ser mais fortes, às vezes físicos. O último nível é juízo. Juízo é uma coisa mais forte, mais radical. A diferença da disciplina para o juízo é que na disciplina, no alerta do Senhor, a voz profética do Senhor é muitas vezes para a gente mudar rumo, aprender, parar com coisas erradas e tal. O juízo não, é uma voz profética de corte, de interrupção, de interdição. Então, por exemplo, Israel no deserto foi disciplinado, aprendeu. Moisés subiu para o monte, trouxe as tábuas da lei, mas o povo tinha feito lá um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas, esmiuçou o bezerro e tal. Muitas e muitas vezes Deus foi disciplinando. Algumas delas com características de juízo, como foi aquela coisa das serpentes e tal. Mas teve uma última que é tipicamente juízo. O povo foi lá para entrar na terra, para chegar em Canaã, e viu que eram gigantes, os homens da terra de Canaã, e ficaram cheios de medo, disseram que não iam, se rebelaram. Só Josué e Caleb ficaram firmes, confiando no Senhor. E aí Deus falou para Moisés, avisa esse povo que essa geração não vai entrar em Canaã. E aí, depois que Deus estabeleceu esse corte, o povo resolveu ir lutar sozinho, independente, sem a liderança de Moisés e de Josué. E se deram mal. Né? Então, a gente precisa voltar. Nossa mente vai ficar em paz quando a gente confia em Deus e quando a gente firma a nossa mente nele, aprende a firmar a nossa mente. E uma maneira de aprender a firmar a nossa mente é trabalhar os pensamentos, usar aqueles filtros que Paulo ensina lá, tudo que é verdadeiro, justo, honesto, amável, de boa fama, esses filtros lá de Filipenses 4. E no relacionamento a gente vai caminhando com Deus e ele vai chamando a gente para outros níveis. Ele vai chamando a gente para alimentos mais fortes. Ele precisa trocar o leitinho por uma carninha.
Nós precisamos aturar esse tipo de aprendizado e continuar no colo do Senhor, continuar confiando no Senhor mesmo quando as circunstâncias não nos são agradáveis, quando a gente ora, pede, e ele responde, tá ok. Mas quando a gente ora, pede e não responde, a gente suplica e a resposta não vem como a gente queria, pensa, é um aprendizado de confiar em Deus e não olhar as circunstâncias. Confiar em Deus e não ficarmos prisioneiros a nosso querer. Aprender a nos render, aprender o senhorio dele em nossa vida. Porque quando ele é Senhor e a nosso aprendizado, nosso relacionamento permanece, persiste, então a nossa mente vai ficando cada vez mais em paz, cada vez mais, como diz Paulo lá em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima. Cada vez mais a gente está conectado com o alto e menos impactado com o que está à nossa volta. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, nesse processo, nesse aprendizado, nesse exercício diário de aprender a firmar nossa mente em Deus, a gente vai aprendendo a conhecer Deus. E conhecendo Deus, vamos aprendendo a confiar na pessoa dele. A gente vai aprendendo a trabalhar nossos pensamentos, limpando o campo do pensamento, preenchendo o pensamento com a palavra de Deus. Aprender, uma é você ler a Bíblia, é tomar leitinho. Outra é meditar na Bíblia, começar a mastigar. E outra é você, além de meditar, é praticar os princípios que a Bíblia fala. Então você já vai comendo alimento sólido, aquela verdade, aquela proteína espiritual vai entrando na sua vida, vai descendo fundo no seu coração. Os pensamentos vão influenciar as emoções, e as emoções e pensamentos vão influenciar a conduta. É assim que a gente caminha. E é muito bom, muito, muito, muito bom confiar em Deus. Confiar perpetuamente. Confiar sempre. Mesmo nas horas adversas. Mesmo nas horas difíceis. Por quê? Ele é uma rocha. Ele é amor, verdade, justiça, juízo. E o último aspecto. Ele é misericordioso. A benignidade de Deus é profunda, porque ele é amor. Então, mesmo quando ele exerce o juízo, a última expressão desse conjunto assim que fala da coerência do caráter dele é a misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. Ela conecta com o amor. Começa com o amor e termina com a misericórdia. Então, o nosso Deus é misericordioso e justo. Ele sabe consolar, ele sabe confortar, ele é Senhor, ele é verdadeiro. Então, a gente, nesse relacionamento pessoal, vivo com ele, com a palavra dele, com o povo dele, a gente vai descobrindo quem ele é. Ele vai se revelando pessoalmente, diretamente para nós, e ele vai se revelando através de pessoas e circunstâncias. E nós vamos aprendendo a confiar de maneira firme, perpétua, constante no Senhor. E saber que ele é uma rocha. A rocha é muito simples, né? As pedras estão aí, as montanhas de pedras estão aí.
E a rocha simboliza Deus, a imutabilidade de Deus. Você, quando olha uma montanha de pedra, aquela pedra está lá desde que a criação aconteceu. Há 50 anos, há 100 anos, há 200, há 1000 anos, ela está lá. Desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o céu e a terra, aquela pedra está lá. Aquela rocha está lá. E não vai sair. Então, a rocha, ela simboliza essa firmeza, né? Essa constância, essa imutabilidade de Deus, esse caráter coerente de amor, verdade, justiça, juízo e misericórdia. Ele é uma pessoa totalmente confiável. Ele é a rocha eterna. Não há outra rocha. Então, quando a criança está no impasse com a mãe, na fase do desmame, ela não tem outra opção. O que ela vai fazer? A mãe está desmamando, diz não, é a mãe, tem autoridade, sabe o que está fazendo, e o que cabe à criança? Se render. Então, nosso aprendizado com Deus, de aprender a conhecê-lo, a confiar perpetuamente nele, passa necessariamente por esse exercício da rendição. A gente pode falar, Deus, eu me rendo a ti, eu entrego tudo a ti. Ok. Naquele momento, tudo que está consciente, está ao seu alcance, você entrega. Ótimo. É válido isso. Só que aquela entrega ainda não é a plenitude da rendição, não é a plenitude da entrega. Na própria vida de Jesus, ele aprendeu a obediência, como diz lá em Hebreus, e ele se entregou e andou com o Pai, andou de maneira perfeita, jamais pecou, mas teve um ponto, um auge da entrega dele. Teve um ponto top, assim, na questão da entrega, que foi aquele momento do Getsemane. Ali, o sofrimento, a aflição, a agonia da morte que viria, da cruz, da expiação, de toda a obra que aconteceria ali nele, do juízo sobre ele, do pecado da humanidade. Ele já começou a sentir aquela aflição absurda, a ponto de suar sangue, e ali era a vontade do Pai e a vontade dele. A gente vê ali a humanidade de Jesus se expressando completamente, e naquele momento, como pessoa, como homem, sem pecar, a vontade dele era diferente da vontade do Pai. E ele orou 3 vezes pedindo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas essa oração não terminava aí. Todavia, não se faça a minha vontade, porém a tua vontade. Então ali a gente vê uma expressão máxima de rendição. Ele se rendeu, ele se levantou dali na 3ª vez e disse, ok, eu vou fazer a tua vontade. Então, pensa que a caminhada, ela envolve todo esse processo de a gente aprender a sair do senhorio da nossa própria alma, da centralidade de nós mesmos, para o senhorio de Deus e a centralidade de Deus. É assim que a gente vai alcançar a paz. Voltando para o verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele
confia em ti. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, minha irmã. E aprende a colocar a sua mente firme nele. E ele vai lhe dar paz. E na medida que os impasses acontecem e você vai se rendendo, vai aprendendo a confiar e saber que ele é uma rocha eterna, a sua mente vai cada vez mais ser inundada dessa paz que excede ao entendimento, que não depende da lógica, da razoabilidade das coisas, de entender o que está se passando. Às vezes, a gente não vai entender. Mas a criança não entende totalmente quando ela é desmamada. Ela não entende. Por mais que a mãe explique, ela não entende todas as implicações de passar por aquilo. Mas a mãe entende. A mãe sabe. Então, a paz que vem do Senhor para nós é essa paz que excede a todo entendimento. E, no fundo, nos traz um descanso, nos traz repouso, porque é a pessoa dele que é a nossa paz. É a presença dele e é o colo dele que nos conforta. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Deus seja contigo. Paz do Senhor.